Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer que vocês estejam aqui. E isso, para mim, diz muito. Porque tem tudo a ver com o que eu falo, que é sobre propósito. Hoje em dia está todo mundo falando a respeito disso. Especialmente por conta da saúde mental nas empresas. O que significa propósito? Objetivo. Não só. Que mais? Quem mais fala? Eu acho que é uma direção. Direção, sentido e vamos tentar relacionar com saúde mental na empresa. Alvo. Alvo, direção, sentido. Dar sentido no sentido de significado. Exatamente. Quando você sabe qual é o propósito e o poder dele, quando isso é claro, especialmente para quem pretende administrar uma empresa, você tem que ter clareza dos propósitos da empresa. E por que isso? Digamos que o que eu pretendo como pessoa não é coincidente com o que a empresa me propõe. Por isso que é fundamental que a gente conheça o propósito. E aí eu falo em valores e virtudes. Alguém sabe me dizer a diferença entre uma coisa e outra? Quais são os valores e quais são as virtudes? Bom, a Margaret Mead é uma antropóloga americana e ela encontrou um osso de 15 mil anos. E esse osso estava restaurado. O que isso significa, né? Significa que a gente resolveu viver em grupo. E quando eu decidi viver em grupo, o meu nome é Agnes Junqueira, eu tenho 2 filhas, uma é a Flávia, que foi aluna do Gledson, e a outra é a Laura. Eu formei uma família, eu formei o meu grupo. Mas antes disso, eu pertencia e continuo pertencendo ao meu grupo familiar, pais, ancestrais. Mas antes disso, essa minha família está dentro do quê? Está dentro de um grupo social. Por que a gente vive em sociedade? Porque a gente gosta de se comunicar, o ser humano é muito comunicativo, ele não gosta de ficar sozinho. Agora, se pensar mais na evolução, no sentido de evolução, né? É uma questão da sobrevivência mesmo. O grupo sobrevive mais do que uma pessoa sozinha. Nesse sentido. Você falou uma questão séria. Esta pessoa, certamente, foi cuidada, abrigada e alimentada por alguém na época das cavernas. Então a gente vive em sociedade por isso. Um cuida do outro. Quem costurou a própria roupa? Está vestindo hoje.
Ou seja, vocês usufruem de algo que outras pessoas fizeram. Provavelmente, pessoas que trabalham numa empresa, que amanhã vocês podem estar administrando. Eles, os trabalhadores, servem a todos nós. E nós, como administradores, devemos servi-los. Por que eu falo de servir? Quando a gente fala assim, um administrador vai servir, ele vai mandar. Quantas pessoas tem envolvidas nessa camisa que eu estou vestindo? Quantas pessoas tem dentro da minha lata de achocolatado? Desde a cadeia de produção. Do cacau, do açúcar, do metal, do petróleo para fazer tinta, das árvores para fazer o rótulo. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas serviram a gente no café da manhã com uma única lata de achocolatado? Como é que eu vou encarar as pessoas que estão sob meu comando? Sendo que elas me servem o tempo inteiro. Aí eu falo o desafio de ser aceito. Você falou em relação a gente viver em sociedade. E o grande desafio é ser aceito. Que malabarismos emocionais nós não fazemos para poder ser aceito? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem vocês precisam ser para ter um grupo? Quando eu falo do propósito e a natureza, aqui, olha, é um meio de comunicação. Isso aqui é em São Pedro do Atacama, aliás, no deserto do Atacama. É uma comunicação que foi deixada na pedra e até hoje ninguém sabe do que se trata. Se é o nascimento de um cachorro, ou sei lá se é um cachorro, sei que isso aqui parece, mas digamos que seja um cachorro. Se é uma cópula de cachorro, quando eles ficam conectados, mas é uma comunicação. Alguém viu necessidade de falar a respeito disso. Quando a gente nasce, segundo o Aristóteles, ele vira e fala assim: todo mundo nasceu com algum objetivo. E vamos combinar, se eu falar assim, fotossíntese, o que vocês pensam imediatamente? Se eu falar sede, no que vocês pensam? Se eu falar vaca, e se eu falo gente, no que vocês pensam? Todo mundo tem uma função. Todo mundo. A natureza é pródiga. Ela cria inúmeras, incontáveis formas. Mas ela não é perdulária. Ela não cria nada que não seja para ter uma função no planeta. Qual é a função do ser humano? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos fazer uma conexão. Eu falei da gente cuidar, alimentar, proteger. Falei do quanto
a gente usa do que é produzido. E agora eu pergunto, qual é a função do homem? Também. Que mais? Alguém tem mais algum palpite? Trabalhar. Também. Você usufrui do quê? Do achocolatado, da cadeira que você está. Também. Cada um veio com uma função. Só que isso está relacionado lá com o que o Aristóteles falou. Para que cada um serve? Humanizar. O humano tem uma função única. Sabe o que a gente tem de diferente? A gente ultrapassou o instinto e foi para o raciocínio lógico. O nosso córtex pré-frontal, ele entende o que o hipotálamo, a amígdala, o sistema emocional do cérebro fala, e ele traz tudo para o racional. Só que 95% das nossas decisões são emocionais. Vocês sabiam disso? Não de todos, né? De todos. Todo mundo. E aquela brincadeira, só 10% do cérebro funciona, também é um paradigma já quebrado. A gente tem uma grande cientista, que é a Susana Herculano Russell, e ela é uma estudiosa do sistema nervoso. E assim, qualquer função, um grupo de neurônios está funcionando e o outro está de sobreaviso. Então, quando eu resolvo levantar um braço, um grupo de neurônios funciona para levantar o braço, para este movimento. Mas todos os outros estão cuidando da minha sustentação, do que eu estou falando, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, se eu estou com calor, se eu estou com frio. Então, quando a gente vê o funcionamento, a gente vê um pedaço que controla o meu levantar de mão. Mas todos os outros neurônios estão funcionando ao mesmo tempo. Talvez em alerta. Talvez detectando as minhas emoções, o meu posicionamento espacial. Mas o cérebro está funcionando o tempo todo. E as nossas emoções mandam na gente. Então, quando eu falo de humanizar, é aflorar valores e virtudes. Ser humano é o que faz com que a gente preserve tudo. Por quê? Quem sabe raciocinar em cima de consequências somos nós. As consequências, quem avalia somos nós. Quando eu vim morar aqui, eu sou paulistana de natureza, de nascença. E eu casei e fui morar na fazenda. Aí, a primeira coisa que minha mãe perguntou, com quem que você vai conversar na fazenda? Você não vai ter gente para conversar com você. E essa mudança me trouxe uma riqueza pela diversidade. Cada pessoa tem o seu saber que merece demais, permanentemente ser valorizado. Então, quando eu entro numa empresa, com quem que eu vou conversar? Só com gente do meu nível, da liderança? Se eu não escutar todo mundo, eu não serei um bom líder,
porque eu não estou liderando as pessoas com quem eu trabalho, eu estou liderando a mim mesmo, colonizando estas pessoas. Eu estou levando a minha cultura, sobrepondo a deles e desconsiderando tudo aquilo que eles conhecem. E a gente entende bastante de número, de cálculo, de análise, de percepção. Agora, não pode desvalorizar o que eles sabem fazer, que a gente não sabe. Quem aqui sabe costurar numa máquina industrial, fazer um sapato, colar uma sola, fazer sei lá, coisas que aqui a gente tem, hoje muita tecnologia inclusive. Mas eles sabem, o funcionário sabe. E sem eles, eu não administro nada. Como é que eu vou administrar uma empresa que não tem funcionário? Então, com quem você vai conversar? É com todo mundo. A gente tem que valorizar o que cada um faz, que foi o que eu já falei. Aí, por que eu estou falando de valorizar? As pessoas que estão na minha empresa, trabalhando, onde eu trabalho, administro, enfim, presto meu serviço, elas vão com os seus sonhos, com as suas vontades. Às vezes o sonho é só tomar uma cerveja, mas isso não serve para a empresa. Como que você, como líder, vai convencer que ele precisa dar mais de prestação de serviço, de interesse da empresa? Alinhando propósitos. Aí cabe a líder dizer para o funcionário que ele tem que trabalhar muito além do desejo de subsistir. Eu tenho que proporcionar para o funcionário desafios que ele tope encarar dentro da empresa. Porque se não tem desafio, não tem interesse, ele vai festejar o sextou mesmo. E por isso que eu falei, que legal que vocês estão aqui, plena véspera de feriado. Isso significa que vocês têm propósito. Vocês estão a fim de crescer academicamente para poder se tornar bons profissionais. Dá um baita trabalho, gente, que você tem que conversar, você tem que despertar interesse, você tem que ser mais interessante que o celular, que não é fácil, não é brincadeira. E às vezes a gente não entende. Por quê? Eu fui administrar a fazenda. A linguagem das pessoas da fazenda é tão diferente da minha. Eu tenho que cuidar de como eu me comunico com eles, porque senão eu não me comunico. E principalmente, se eu não cuidar de como eu me comunico, eu também não cuido de como eu escuto. Ou simplesmente eu não escuto. Então, a posição de um líder junto à sua equipe é de escutar e saber falar. Caso contrário, ele não vai atingir ninguém. Ninguém vai sentir prazer de trabalhar num lugar onde não é compreendido. É um estrangeiro, vivendo num país estranho que não fala a língua. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que a gente define propósito? Como você disse, dá um norte. Por isso a bússola. Quem não sabe para onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Vocês sabem que fizeram um experimento.
Tem um cara, eu não sei o nome dele, eu não sei falar o nome dele. Ele foi batendo recorde de salto de vara. E ele batia recorde de 1 em 1 centímetro. E assim, toda a prova que ele fazia, ele batia o recorde com a vara. Chegou um dia, esses cientistas viraram e falaram assim, vamos tirar a vara e colocar uma luz de laser que ele não veja. Ele saltou 20 centímetros a menos do que o recorde que ele batia com facilidade. Por quê? Falta de referência. Então, se você não traça um objetivo, você quer namorar aquela garota, você quer dar como é que chama? Ai, gente, dar uma conversa, como é que fala? Chegar naquela garota. Se você não definir em qual, você não chega em lugar nenhum. E assim é a gente em relação ao propósito. A gente tem que tomar decisões na vida. Ela reflete a nossa essência. Então, quando eu penso no propósito, eu vou pensar nos meus valores. Quais são os meus valores? Honestidade é um deles. Fraternidade é um deles. Salvar o mundo, eu escuto muito isso. Vou salvar o mundo. O mundo precisa de qual ação das tuas habilidades para poder ser salvo? Qual a habilidade que você tem que você salva o mundo? O vagalume, por exemplo, salva o mundo iluminando com a bunda. A gente tem algo além disso. Nós temos um córtex que a gente não precisa iluminar o mundo com o traseiro. Não é verdade? A gente está diferente. E isso tem a ver com a nossa essência. Como que a gente descobre a nossa essência? Olhando para dentro da gente mesmo. Conhecer a si mesmo e definir naquele contexto qual virtude e valor meu vai funcionar, me faz um ser humano capaz de interagir e interferir a ponto de conseguir salvar o mundo. Traz clareza e foco, porque sem isso a gente não chega em lugar nenhum. E nos diz por que a gente está fazendo. Então é assim, que habilidade que eu preciso para salvar essa situação, para contornar esse contexto, para contornar essa discussão, essa falta de interesse, o que eu faço para conseguir fazer com que aquilo passe a servir à empresa, ao objetivo da empresa, que é servir, é fazer uma blusa, é fazer um sapato, é fazer uma comida. Toda empresa serve. Empresa é feita de gente para servir gente. Quando eu fui morar na fazenda, eu nunca via bicho. Nunca, nunca. E o meu falecido marido, eu sou viúva há 15 anos, meu falecido marido sempre enxergava bicho. Até que um dia eu virei para ele e falei assim, conta para mim, onde é que você está olhando agora? Ele apontou uma paineira que ficava muito longe, muito, muito longe. Eu falei assim, gente, por isso que eu não enxergo. Eu, paulistana, tinha visão na largura de uma rua. Por que eu estou falando isso para vocês? Na empresa, como líder, se eu enxergar curtinho, eu não vou sacar nada do que acontece. A gente precisa enxergar comprido na empresa. E quando eu digo comprido, é observar todos, observar aonde este grupo está tendendo a ir,
Se esse objetivo é condizente com esse caminho, é condizente com o que é pretendido do grupo que eu lidero, e quais as consequências. O que são valores? São padrões de comportamento. Então, por exemplo, digamos que a gente conviva aqui, ninguém faz isso. Mas no meu grupo da pós-graduação teve um cara que propôs para uma amiga minha de fazer a prova em conjunto. Ela é muito estudiosa e ele nem tanto. E aí ela falou assim, não, a prova é individual, a proposta é essa. Quais os valores estão envolvidos aí, além da honestidade? O profissional que ele vai ser. Então, o meu comportamento hoje diz quem eu vou ser amanhã. Se é um cara colaborativo, se é uma pessoa interessada, se é uma pessoa que para pensar, olha o contexto, faz uma análise cuidadosa, observa se aquilo corresponde ao pretendido. Esta pessoa se comporta no dia a dia desse jeito. E ninguém morre diferente do que vive, viu? Se você hoje é um sacana, a dificuldade, ou você se transforma, você percebe que você é um sacana e se propõe a modificar, ou você vai morrer sacana. Então, são aprendizados que a gente tem, padrões de comportamento, geralmente vindo de famílias, depois na adolescência entra grupo de amigos e entra naquela coisa de ser aceito. A gente começa a vestir a roupa igual da turma que a gente admira, a gente começa a fazer penteado igual a turma que a gente gosta, e muitas vezes a gente se afasta de quem a gente de fato é, do ser. Crenças e cultura. Nós comemos abacate com açúcar. Quando a gente fala isso fora do Brasil, eles fazem porque eles acham um horror colocar açúcar no abacate. Eles colocam sal e tempero e comem na salada. Os padrões de comportamento guiam as nossas ações e decisões. Então é assim, você muda o corte de cabelo porque você quer ficar igual aquela turma legal. Aí que eu falo, emocional. É aquele grupo que me agrada? Então eu vou funcionar igual ele. E por que é aquele grupo que me agrada? Que emoção que esse grupo gera em mim que me deixa feliz? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente é o resultado das 5 pessoas com que a gente mais anda, que a gente sofre influência. E aí você vai pensar com quem que você quer andar. Se é com quem atinge objetivos, ou se é com aquele cara largadão que quer salvar o mundo, mas não arruma o quarto. Eles impactam os nossos relacionamentos, já falei, e as nossas virtudes. As virtudes são aquelas sutilezas que a gente recebe quando a gente nasce. Então é assim, quem tem habilidade para ser mais dócil, mais agregador, tem aquele que é animadão, faz festa, tem aquele que trabalha em prol da igreja, dos mais pobres, traça isso como objetivo de vida. Isso é a inerência, é o que cada um tem de diferente um do outro. Lembra que eu falei lá do Aristóteles, das habilidades que a gente nasce? Então aí, são as virtudes. São qualidades morais. Então, aqui entra honestidade, ser trabalhador, ser empático, ser, enfim, uma série de atitudes que nos tornam pessoas
humanas. Elas nos inclinam a vivenciar o bem e evitar o mal. Isso pode parecer um trocadilho de palavras, mas tem horas que a gente vivencia o bem sem que o outro nem perceba. Um dia desses eu moro em Restinga e venho toda hora para Franca e tem um radar um pouco antes do posto de guarda. E vinha um cara, ele estava colado no meu carro e dando farol, dando farol, dando farol, dando farol, e eu estava a 110, que é o que o radar permite. Se eu saísse da frente dele, ele ia tomar multa. Eu falei assim, vou tomar xingo, minha mãe vai escutar um pouco de besteira, mas dá para eu segurar essa multa para esse cara. Essa é uma decisão que a gente toma o tempo inteiro. Quando você vai visitar os seus avós, pelo simples fato de querer estar com eles. Quando você vai visitar um amigo que está hospitalizado, quando você manda uma mensagem para um amigo teu, fala assim, olha, aquilo que você fez não é tão legal, mas ainda assim, eu estou do teu lado. Essa solidariedade me torna humano, e é isso que nos diferencia. A construção dos relacionamentos é baseado nisso. Você não vai andar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você. Comigo acontecia uma coisa na faculdade. Eu fiz faculdade de terapia ocupacional e é uma faculdade da área de saúde que eu, quando fui morar na fazenda, eu morava 25 quilômetros, não sustentava o que eu ganharia, não sustentava a minha viagem. Mas eu trabalhei com dependentes químicos. E quando eu cheguei no hospital, o hospital fez um passeio com a turma, com os internos, e a gente chegou num bar. E esse bar era tocado para uma menina que tinha estudado comigo. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Falaram que era de um ex-interno. Ela falou assim, sou eu. Eu falei assim, o quê? Você usava droga? Eu nunca soube. Também você tem a maior cara de careta. Ela nunca me ofereceu droga em 4 anos de faculdade. Porque eu tinha cara de careta. Os nossos valores, mesmo que a gente não fique publicando, eles aparecem. Eu não gosto de droga, não uso porque eu não gosto de perda de controle. Tem quem goste. Infelizmente, porque você perde o controle do teu corpo e dali a pouco você perde o controle do resto da vida, né? Aqui eu vou pedir para vocês tirarem uma foto, quem quiser. É a lista de virtudes e valores. Aí, olha, aqui, se você for ver, os valores dizem respeito àquilo que a gente é. E as virtudes diz respeito àquilo que a gente faz. É muito legal isso, porque dá uma ideia para a gente se autoconhecer. Para que serve eu me autoconhecer? Para eu mandar em mim, gente. Quem não conhece a si mesmo não manda em si mesmo. Ou eu estou errado? Quem não se conhece fica uma rolha, né? Onde a turma fala para ir, vai. Quando eu fiquei viúva, teve uma aposta. Meus vizinhos apostaram quanto tempo que eu ia perder as fazendas. Aquilo me deixou muito brava. Porque envolvia a questão de eu ser mulher, envolvia a questão de eu não ter tradição de família de fazendeiros, eu não sou filha de fazendeiros, eu casei com um fazendeiro.
envolvia a questão de como que eu ia tratar os meus funcionários. Enfim, colocava em xeque a minha competência, a minha capacidade. E aí, foi bem complicado. E eu fiz a escolha pela liderança humanizada, que lida com a dualidade humana. Sabe aquela coisa de bem e mal? Bom e ruim? Ser e ter? Mente e espírito? Me colocar em choque isso tudo. Porque que direito que uma pessoa tem de fazer uma aposta em relação à capacidade minha? Como vocês se sentiriam nisso? Imagina se alguém aposta que vocês não vão se formar. Vocês não vão ficar muito bravos? Está aqui. Ser, mente e espiritualidade. É escolher as virtudes e os valores. A espiritualidade, quando a gente fala nisso, eu não sei se vocês sabem, mas neurologicamente, quando você posta a mão e olha para o céu, ativa uma área do cérebro que é chamada de área mística. Esta área, e assim, acho que na época do mesmo osso, foi encontrado um empilhamento de pedras num lugarzinho mais alto. Ali foi retratada a primeira demonstração de espiritualidade do ser humano. O ser humano sempre entendeu que havia algo além, algo superior. A gente pode até não acreditar nisso, mas a gente é energia, tanto é que a gente atrai ou não pessoas para o nosso lado. Então, se não existe nada acima e cada um acredita no que quer, a gente tem conexões energéticas que eu atribuo à espiritualidade. Ter corpo e materialidade. É importante a gente ter coisa, mas se o meu final, o meu objetivo último for possuir algo que está fora de mim e que pode ser roubado ou tirado de mim, eu perco a minha felicidade muito fácil. Então, quando eu tenho, é legal ter para você poder ser. Então, imagina assim, o meu propósito é alimentar pessoas. E isso eu consigo através da fazenda. O meu propósito é administrar grupos dentro de uma empresa. De que jeito que você quer administrar? Como um carrasco, para que eles produzam pra caramba, tenha meta, objetivo, aquela coisa que mata a pessoa, e que aí vem o Ministério do Trabalho com a NR1 e fala assim, você aqui dessa empresa está promovendo ansiedade, depressão, burnout, pânico e a possibilidade de suicídio. Aliás, fizeram um estudo americano, eles pegaram veteranos de guerra e foram olhar os veteranos que têm propósito, têm menos ideias de suicídio. Olha a importância disso para nós enquanto indivíduos. A materialidade é um meio para que a gente consiga fazer pelo outro. Então, por exemplo, uma ONG. Dá para a ONG existir sem dinheiro? Dá para a ONG existir, mesmo que assim, vamos nos colocar num país comunista. É possível fazer coisas não materiais? A gente, como ser humano, precisa. Bicho, se você olhar, ele come o que a natureza oferece, ele se abriga com as próprias costas, o pelo, ele tem uma proteção natural, ele caminha e tal, e ele faz as suas necessidades no meio ambiente, mas
numa quantidade que não é poluente. Quando você pensa no ser humano, a gente precisa de casa, a gente precisa de agasalho, a gente precisa de comida, a gente precisa de um monte de coisa. Por quê? A gente, quando adquiriu raciocínio, perdeu essa capacidade de viver na natureza. Propósito e progresso. Quando você tem propósito, você pode promover o progresso de quem está em torno de você. A meta é o norte, é a medida, e não aquela coisa desesperada, desembestada e impossível de ser executada. Inclusive, a NR01 está batendo muito nisso. Quando você fala 200 ligações por dia num telemarketing, isso é uma meta imbatível. É importante ter meta? Sim, porque é ela que dá a medida. Você não sabe quanto você progrediu se você não mede. Mas a gente tem que ter noção de quanto a gente pede para os nossos funcionários como meta. Avaliar se as ações somam ou subtraem. Então é isso. Eu estou com a minha atitude agregando ou eu estou prejudicando? E isso, quando você está dentro de uma empresa, é essencial. Quando você está num trabalho de grupo, onde cada um tem uma função e uma obrigação, se um não faz, todo o grupo sai prejudicado. Quanto tempo eu tenho ainda, Gleison? Tá. Teve um militar dos Mariners nos Estados Unidos, e ele treinou a turma dele, e um deles chegou atrasado um dia. Aí ele virou e falou assim, chegou atrasado 2 minutos, entrou na sala, 2 minutos atrasado. Esse comandante dos Mariners pegou e falou assim, no final da aula, eu quero que você me espere, mas eu quero que você coloque 25 tijolos dentro da sua mochila. E aí o cara falou assim, o que esse cara quer, né? Quando ele saiu, o professor estava esperando ele, também com 25 tijolos na mochila. Ele falou, agora a gente vai subir naquela torre de observação, que equivale a um prédio de mais ou menos 12 andares. E os dois subiram. Quando chegou lá em cima, ele foi, e o professor perguntando quem ele era, como que era a família. Né? E quando desceu, o aluno perguntou, por que o senhor foi junto comigo? Ele falou assim, eu sou responsável pela formação que eu dou a você. Se você atrasa 2 minutos no salvamento de uma pessoa, essa pessoa morre. Se você atrasa 2 minutos para entrar num avião, o avião decola sem você. Se você não estiver comprometido com aquelas pessoas com quem você trabalha, as pessoas não vão estar comprometidas com você. Foi isso que o professor ensinou quando ele subiu junto. E os 2 minutos foram castigados, porque se o grupo precisa estar inteiro, 2 minutos fazem diferença. Isso é equipe. Propósito e projeto. O projeto é aquilo que vocês têm hoje. Vou me formar na faculdade. Propósito é como eu vou me formar na faculdade. Quais vão ser os meus valores e quais serão as minhas contribuições com o que eu aprender aqui na empresa onde eu vou trabalhar. O projeto é temporário, não justifica a sua vida, ninguém vai morrer se não comprar uma casa, uma Ferrari, se tiver possibilidade de viajar todo ano para a Europa, ninguém vai morrer se não conseguir isso. Agora você vai morrer muito chateado se a sua vida, a hora que você estiver próximo de morrer, você olhar para trás e falar assim, eu não contribuí
nada com essa sociedade que me abrigou e que me deu coisas. A gente tem que devolver. E a gente nasce para isso. Isso que nos torna humanos. O projeto tem começo, meio e fim. O propósito não. O propósito justifica a nossa caminhada até o último suspiro. Sabe aquela coisa assim que você está bem velhinho e tal, mas você lembra que você visitou sua avó e que você deu sentido para a vida dela, você deu amor. Não é uma coisa que traz muito mais prazer para mim mesmo? Quando eu entrego o meu tempo, que é a coisa mais preciosa. Quem consegue ir na loja comprar tempo? Me fala aí, gente. Alguém já viu para vender? E o quanto a gente desperdiça? Traz dignidade. Quando você fala para o seu funcionário que o salário dele evita que ele fique na rua dependendo da caridade alheia, e ele está, além de sustentando, tendo propósito dentro da equipe que você coordena, isso não te dá um significado maior na vida? Traz satisfação e paz de espírito. Sabe aquela sensação de que, puxa vida, eu fiz isso aqui, mas ficou bem feito. Olha que legal. E deixa o legado para os que ficam. Um dia desses eu estava vendo um negócio, assim, puxa vida, né? Quem lembra das obras do meu bisavô? Quem da minha família lembra do que meu bisavô fez? Não é legal você fazer uma coisa tão interessante que você vire nome de rua? Em São Paulo tem uma rua que chama Roland Garros. E a turma do bairro chama de Rolando Garros. Roland Garros é um grande torneio de tênis que tem na França. Era um cara tão importante que ele virou nome de rua no Brasil, mesmo que as pessoas expressem errado o nome dele. Não tem problema, mas ele criou o torneio de Wimbledon, acho, uma coisa assim, ou o torneio da França. E aqui o mais importante, papel de humano. Gente, nós temos um córtex pré-frontal que nos faz avaliar a consequência. Como é que a gente não usa? Vai viver só de instinto? Só de emoção? Legal. E nada de consequência. Fica tudo numa boa, né? Tanto faz. Não dá. A gente tem um propósito pessoal, que é em relação a gente, que eu acho que eu já falei, que dá significado para a vida. A gente tem um propósito profissional. E a gente pode ter vários pequenos propósitos. Então, por exemplo, eu vou ser um bom estudante, eu vou ser um bom administrador, eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom irmão, um bom amigo. E aí, no fim de semana, eu vou ler para os velhinhos lá no asilo. Por quê? Porque eu quero ser bom comigo mesmo. Olha que legal. A coexistência desses propósitos traz equilíbrio e justifica a nossa vida no trabalho, em qualquer lugar. Porque se você viver só igual vagalume para iluminar, sabe, gente, fica uma coisa... Acho que ninguém aqui quer tanto faz de ter existido, né? Para pensar, você passa uma vida aqui e tanto faz você ter vivido. Aqui é a minha mãe, com 89 anos, ela anda de andador assim, tudo capenguinha,
E esse é o grupo de velhas que ela coordena há 50 anos que ela se dedica para a Associação dos Funcionários Públicos. Ela tem 89 anos, com uma dificuldade enorme de caminhar. E todo dia ela vai encontrar essa turma que faz essa festa. Estas mulheres e homens, tem homem que frequenta aí, são todos 60 a mais. Só que a grande maioria está com mais de 70 anos. Já criaram os filhos, já aposentaram, já trabalharam, normalmente são viúvas, moram sozinhas e enfrentam uma coisa muito triste que chama solidão. Então, esta senhora de 89 anos, minha mãe, dá sentido para a vida desse grupo. Vocês acham que minha mãe quer morrer? E vocês acham que na hora que ela morrer, ela não vai falar assim, puxa vida, eu fiz coisa pra caramba? O propósito dá sentido ao tempo. Vocês estão aqui, tá certo que tem uma nota que segura, tem uma presença, não sei o quê, mas eu estou vendo que tem gente interessada de verdade. Esta palestra está fazendo sentido para alguns de vocês. E isso dá sentido para mim, de sair repentinamente da minha casa, né, Gleison? E vim fazer essa palestra para vocês. É uma coisa que eu não estava no meu programa. Então ele dá sentido ao tempo. E aí, deve ser de trás para frente. O que que é? Quando eu decidi virar palestrante, foi porque eu falei assim, puxa vida, a liderança humanizada dá certo. Os meus funcionários hoje querem que os filhos deles sejam qualificados na minha empresa para trabalhar para mim. Ou seja, eu estou deixando um legado. Eles estão satisfeitos trabalhando com esse tipo de liderança humanizada, que é o que eu quero dizer para vocês. Liderem com humanidade. Porque o humano deve tratar outro humano como humano. O prana desperdiçado é desperdiçado quando não se tem destino. Então, é aquela história da régua. O cara não vai conseguir chegar se ele não tiver aquela referência. Então, é muito importante que vocês tenham muito claro onde que vocês querem chegar. Com vocês e com a equipe na qual vocês estão inseridos. Por que essa pirâmide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 é o divino, que são 7 degraus da espiritualidade, tá? E aí a gente aprende, quando a gente tem propósito, a gente aprende a encarar a finitude da vida, a gente morre mais tranquilo, porque a gente deixou sementes. E aqui, cultivar e praticar virtudes no dia a dia, isso aqui é aquela balança de Horus. Ele coloca o coração e uma pena. Isso é uma figura egípcia. E quando coloca o coração, se ele pesar mais que a pena, é porque ele foi uma pessoa sem virtudes. Então isso é antigo, gente. E antigo está na moda, viu? A gente estabelece a avaliação diária para saber qual que é o próximo degrau. Eu consegui isso hoje de virtude, tá? Eu posso fazer mais? A gente tem que identificar nas nossas ações se tem alguma pontinha solta. Sabe aquela coisa? Eu sou honesto, mas se eu ver 25 canetas ali em cima, não custa pegar uma. Tem 25. É como se tivesse medida para a honestidade. Quantos por cento você é honesto? Dá para roubar um pouquinho só? Quando a honestidade é uma virtude, não dá para roubar nada. E é isso que os administradores esperam dos seus funcionários.
E é isso que a empresa espera dos administradores. Praticar as virtudes é agir de acordo com o propósito e é o preventivo de saúde mental, como eu já disse. Gente, se vocês tiverem oportunidade, leiam esse O Cavaleiro Preso na Armadura. É a história de um cavaleiro que ele cuidava tanto da armadura que ele foi ficando dentro dessa armadura até que chega uma hora, ele não sai mais de dentro dela. Por quê? Aquela armadura que era o personagem que ele representava e que ele entendia que ele era aquilo exclusivamente, tomou conta do ser dele. Ele deixa de ser ele como pessoa e passa a ser uma armadura. E ele tem que passar por vários processos para conseguir se desvencilhar dela. E o Fernão Capelo Gaivota, esse Richard Bach, ele foi um piloto de caça americano, e ele escreve esse livro, e o Capelo Gaivota era um pássaro, uma gaivota, que não se contentava em ser como todas as outras gaivotas, de viver de resto de peixe de barco pesqueiro. Ele falou assim, como assim? Eu tenho asa, eu vou explorar esse meu talento. E ele desenvolveu milhares de manobras, voando de um jeito super diferente, e foi totalmente questionado pelo grupo de gaivotas ao qual ele pertencia. Mas ele, com as suas habilidades, ele falou assim, eu posso variar. E aqui todo mundo pode. Basta conhecer essas habilidades. Quando você tem autoconhecimento, você reconhece suas habilidades, você desenvolve outros tipos de voos. Olha, exercícios de reflexão, decisão se o propósito é cabível, né? Não dá para você hoje querer remover todo o lixo que está armazenado no Pacífico, aquela ilha de lixo, com o seu barquinho a remo. Então vamos definir um propósito que seja possível. E todo propósito tem passos, degraus que você pode subir. E o bom líder, vocês sabem que a água só desce escada, né? A água não sobe escada. O bom líder consegue fazer com que esse propósito chegue aos liderados. Todo dia eu escrevo o que eu fiz durante o dia com uma análise se está relacionado a algum valor e virtude meu. Isso traz uma transparência para as nossas atitudes, para os nossos atos, sabe? Uma consciência que você se sente proprietário de si mesmo, que é uma coisa rara de sentir. E um coaching personalizado, professores, enfim, pega uma pessoa que vocês admiram, estuda a vida dela em minúcias, para descobrir como é que ela chegou aonde ela chegou, o que ela fez para chegar onde ela chegou. O propósito é transformador e harmonizador em nossas vidas. Dá motivação para alcançar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, critério de escolha e saúde mental. Valores e virtudes são a definição da utilidade do ser humano. É aqui a nossa fotossíntese. Valores e virtudes são referência de ser humano, mas bicho nenhum tem. O bicho pode ser solidário e empático, mas sem significado consciente. Cultivando elementos significativos, nós seremos construtores de relações genuínas. É uma desonestidade eu esconder quem eu sou de uma pessoa com quem eu quero me relacionar. Porque eu vou estar vendendo uma imagem que é diferente do que eu sou. Eu estou descumprindo um trato. Por quê? Ela vai se relacionar com quem ela imagina
pela aparência que eu estou apresentando quem eu sou. Isso é muito importante quando a gente vai escolher um namorado, uma pessoa para casar, uma pessoa para viver o resto da vida. Se a gente não sabe direitinho quem que é aquela pessoa, imagina você passar a vida do lado dela. Então é uma questão de honestidade, de caráter nosso, nos apresentar com transparência. Aqui são os meus contatos, WhatsApp, e-mail e ali meu Instagram, quem quiser entrar em contato. Isso aqui, gente, são ruínas de uma civilização no deserto do Atacama. Eles viviam, eram pequenas casas onde eles armazenavam alimentos e é uma conectada com a outra. De tal forma que eles se protegiam, eles se aqueciam e eles armazenavam os alimentos ali, construindo casas com telhado, enfim. Então é um resquício de uma civilização de, sei lá, muitos anos. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa de significativo para vocês. Mas mais do que significativo, que seja aplicável. E que traga uma importância pessoal para cada um de vocês, de tal forma que os seus liderados se inspirem nas atitudes de vocês. Porque se eu não for inspirador, ninguém vai querer me seguir. E é isso.